Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre exames laboratoriais. E por que é importante você saber sobre os exames laboratoriais? Porque muitas vezes eu vejo no meu dia a dia, tem pessoas que só avaliam, pessoal, a glicose para dizer que é diabético e saber como a sua glicose está. Não, isso é muito pouco. Tá certo? A gente precisa de outros exames. A gente não precisa também. A glicose de jejum é bom, é. Mas a gente precisa avaliar a insulina, que é certo, que é fundamental para você saber como é que está a sua glicose. E eu acho que a insulina aqui é um marcador mais precoce que a gente tem. Ela que primeiro começa a alterar antes de qualquer outra coisa, tá certo? Então, você não pode avaliar, ficar avaliando a sua glicose sem ver a sua insulina. O cálculo OMA, tá certo? Que é essa relação que a gente faz com a glicose e a insulina, que a gente ele tem que trabalhar sempre abaixo de 1,97. Uma glicose de jejum aí sempre que é abaixo de 85. A insulina, pessoal, ela tem que trabalhar sempre abaixo de 7. Anota aí essas medidas aí para você ver. Insulina, que é uma insulina ideal? É uma insulina que trabalha abaixo de 7. Você, muitas vezes, os pacientes eles têm uma glicose boa, 85, mas ó, ele já tem uma insulina, vamos supor, de 20, de 30, que é muito comum isso a gente vê no dia a dia, está excelente, mas o pâncreas dele está sofrendo para manter essa glicose dele em 85. Então, a glicose acima de 7 já é um marcador de pré-diabetes, tá certo? A hemoglobina glicada, isso é fundamental para que você tenha uma avaliação adequada da sua glicose. Por quê? Porque ela avalia a glicose dos últimos 3 meses. Você tira uma média dessa glicose dos últimos 3 meses. A avaliação do peptídeo C, isso é fundamental e eu vou explicar. Vai ter uma aula aqui só sobre peptídeo C, uma aulinha rápida, para você entender por que o peptídeo C ele é tão importante. Ele está relacionado à produção da insulina, tá certo? E a gente vai ver, e até a gente utiliza o peptídeo C para saber. Muitos pacientes já utilizam insulina e muitas vezes eu preciso saber, será que esse paciente ele vai deixar de utilizar a insulina se ele se adequar à alimentação, começar a seguir tudo que a gente está ensinando aqui direitinho? Muitas vezes esses pacientes conseguem deixar a insulina sim, e aí o peptídeo C é um fator primordial para ajudar nesse questionamento. E avaliação do sumário de urina, tá certo? Por quê? Porque você vai ver que quando você tem glicose na urina é porque a sua glicose já está um pouquinho mais descompensada e a urina vai mostrar ali a glicose na urina, tá certo? Então, pessoal, anota aí, esses 6 exames são os exames básicos para que a gente tenha uma avaliação adequada da sua glicose. Então, um abraço grande e a gente se vê na próxima aula.